Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Pode continuar a nos acompanhar a partir das plataformas habituais do Facebook, YouTube e na televisão independente de Moçambique aos domingos, às 21 horas. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós bem dispostos para mais este programa. Vamos direto ao fato da semana. Escolheu os microbases de Amado Camargo. Exato. Há mais uma solução, ou mais uma tentativa de solução. Isto é uma solução integrada comboio-autocarro. Espera-se que funcione, mas já começaram os primeiros contratempos com o anúncio do passe deste serviço combinado. 3.500 meticais mês dá uma tarifa mensal, uma tarifa diária de 116 meticais. Ora, isto para as pessoas que estão habituadas a pagar 9 meticais em três mudas de chapa, dá uma comparação entre 116 para 27, ou seja, 27 mais 27, portanto 60 meticais. Portanto, as pessoas neste momento usam o transporte por metade do preço. Claro que há o elemento conforto, há o elemento de fiabilidade, se o sistema for fiável, e também o segmento social que se pretende atingir. Eventualmente, este será o segmento de pessoas que vêm à cidade de Maputo e que vêm de automóvel, por exemplo, e que poderão achar que este sistema é um sistema alternativo, agora que, por exemplo, a portagem do lado da Matola vai ser aumentada. Não tarda que, eventualmente, as portagens também do outro lado sejam impostas na grande circular de Maputo, e isto será mais outra pressão sobre os utentes das nossas rodovias. A questão fundamental é resolver os problemas da população, tirar de circulação os My Love, uma vez que isto é a arma de arremesso político contra o governo, mas tem este aspecto que, quanto a mim, é um aspecto de realismo, ou seja, para um privado operar, o privado tem que fazer as contas aos custos, e isto é a realidade. Portanto, se não houver um contrato Estado-privado em que o Estado pode arcar com uma parte da responsabilidade de assegurar a mobilidade dos cidadãos no grande Maputo, as pessoas têm que, de facto, pagar aquilo que são os custos que um privado acha que são importantes para se pagar. E aqui estamos mais uma vez perante outros dilemas da nossa sociedade, cada vez mais dividida e cada vez mais escalonada entre fatias de poder económico, ou seja, a parte da sociedade que o seu filho vai à escola pública e chega à 7ª classe e eventualmente ainda não sabe ler e escrever, ou o segmento de moçambicanos que tem capacidade para mandar o filho à creche, à escola privada, e depois, portanto, tem a satisfação de ver o filho na segunda terceira classe a saber ler e escrever. Isto é a nossa realidade. Não vale a pena escamotearmos as questões, e o Metrobus, porque acho que é assim que se chama o sistema, vem também demonstrar essa realidade, uma realidade dividida, em que um transporte com mínimo de qualidade não vai ser acessível para todos os bolsos de moçambicanos. Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, são as dívidas ocultas, um tema recorrente aqui neste programa. O Governo esteve quarta e quinta-feira no Parlamento a responder às perguntas dos deputados
e o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário diz que enquanto decorrem as negociações com os credores, enquanto decorre a investigação, o governo não está a pagar prestações das dívidas ocultas e nem prevê o seu pagamento para 2018. A PGR não publica o relatório final. O novo programa com o FMI não faz parte da agenda da missão que chegou esta semana. O quadro Fernando Lima para o futuro continua muito sombrio. Muito sombrio e, basicamente, de todo esse elencar de problemas à volta das dívidas, a questão de fundo é o governo de Moçambique não tem uma resposta política para essa questão. Portanto, quer a explicação esta semana do Primeiro-Ministro, quer as explicações dadas antes pelo Ministro das Finanças, mostram claramente que uma solução política, uma resolução ao nível de topo, e quando digo ao nível de topo, ao nível do próprio partido Frelimo, da Comissão Política da Frelimo, não existe. E, portanto, isto são argumentos cada vez mais esfarrapados, cada vez mais difíceis de serem aceitos, quer pelo cidadão de rua, quer pelas contrapartes moçambicanas, nomeadamente os doadores e o FMI. Portanto, quanto a mim, só um agravar da nossa situação económica, e o ano que se aproxima não se prevê fácil, a que vai, em última análise, fazer mais pressão sobre o Executivo para que, de facto, haja um outro posicionamento em relação às dívidas. Portanto, parece-me que neste momento é tentar... Mas isso não faz parte da lógica do braço de ferro do governo moçambicano com os doadores? Faz. Esta é a lógica do governo, ou seja, empurrar o problema com a barriga, ver se há algum cansaço, alguma fadiga por parte da comunidade doadora em relação a Moçambique, porque eu acho que... Ou tentar demonstrar aos outros que, afinal, somos capazes de resistir também em situações completamente adversas. É uma parte da questão de mostrar um certo estoicismo em relação à capacidade de resistência e pensando-se que no fim vamos ter a devida recompensa por termos conseguido resistir. Ora, eu acho que isto não é solução e, por outro lado, há também uma questão que me parece muito importante. A brincar, este governo está a atingir o fim do seu terceiro ano de mandato, e ao fim de mais de metade deste mandato nós estamos enredados neste problema de fundo que não ajuda ao desenvolvimento de Moçambique. E se adicionarmos a esta questão toda a problemática da paz e da estabilização político-militar de Moçambique, isto não é vantajoso para a liderança de Moçambique, ao nível da presidência, ao nível do partido que é poder neste momento, e as eleições já são ali mesmo ao virar da esquina. No próximo ano teremos o primeiro teste, um ano depois teremos o teste de fundo, que são as eleições gerais, e nós estamos de facto enredados neste problema e, portanto, corremos o risco de passar uma legislatura inteira no faz que molha, não molha. E esta semana a nova embaixadora da Suécia, que foi o país que financiou esta auditoria às dívidas ocultas, exige a publicação integral do relatório, como todos nós exigimos, e a consequente responsabilização. Mas há setores que argumentam que as declarações da embaixadora, o pronunciamento da diplomata, são uma ingerência grosseira nos assuntos internos do país. São legítimas esses tipos de observações, Fernando Lima? Ou seja, nós fomos pedir dinheiro, não estamos a pagar, vivemos de doações, esbanjamos com luxúria de compra de Mercedes e de aviões e achamos que os outros não podem fazer perguntas? É assim, se atendermos à especificidade
da nossa situação, podemos achar que é compreensível que se façam essas declarações. De qualquer forma, em termos estritamente diplomáticos, de facto é muito anormal. Se olharmos para os nossos diplomatas, os diplomatas moçambicanos estacionados quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer mesmo noutros países africanos, nunca ouvimos o embaixador de Moçambique na África do Sul pronunciar-se se o presidente Jacob Zuma está a conduzir bem os destinos do país ou não, se deve haver mais mulheres ou não no executivo da África do Sul, se as receitas para o corte do déficit são as mais apropriadas, o que é que pensam da problemática e da crise do setor mineiro sul-africano. Ou seja, os embaixadores têm aqueles pronunciamentos de ocasião, falam muitas palavras e dizem muito pouco em termos de substância. Eventualmente há umas indiretas, mas de facto, em termos estritamente diplomáticos, nenhum embaixador faz estas declarações. Agora, digamos que Moçambique se põe à mercê destes pronunciamentos. Por exemplo, se a embaixadora for chamada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, no âmbito, inclusivamente, das convenções de Viena, quais serão as sanções que poderão advir para Moçambique do facto da embaixadora ser chamada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros? Quais são as consequências de declararmos uma embaixadora persona non grata pelo facto de fazer declarações que claramente são assuntos internos de Moçambique? Portanto, são estas coisas que é preciso pôr na balança. Agora, a situação conjuntural de Moçambique presta-se a este tipo de situações, pois, e claramente, numa situação normal, nenhum embaixador faria declarações desta natureza. E ainda ela acrescenta que, sem clareza, não é possível levar o dinheiro dos contribuintes para algo que não está claro. E estava a falar da questão que tem a ver com o apoio, com o retomar do apoio da cooperação internacional com Moçambique. Exatamente, porque aí qual seria o papel de Moçambique? Dizer muito obrigado, nós não prescindimos da ajuda da Suécia a Moçambique. Isto poderia ter outras repercussões. A Suécia faz parte de um bloco de países, dos países nórdicos. Os países nórdicos podiam, digamos, passar para um outro nível de posicionamento em relação a Moçambique, nomeadamente reavaliar a própria cooperação bilateral, e quem seria o país que perderia? Seria Moçambique. Portanto, o país está numa situação extremamente vulnerável e por isso mesmo basta o exemplo mais concludente é o facto da própria auditoria a essas dívidas ter sido pago exatamente pela Suécia. Ora, quem paga a despesa do jantar, a que faz o discurso, a que tem o direito de fazer o discurso no final. E vira DJ e coloca a música que se deve dançar. Exatamente. Portanto, e depois os convivas à volta da mesa correm o risco de ouvir coisas que não gostam, correm o risco de a refeição ser indigesta, correm o risco de ir para casa mal dispostos, mas esta é a conjuntura de Moçambique. De qualquer forma, e não fugindo do tema, achei também muito interessante esta chamada de atenção da embaixadora em relação à cooperação bilateral, à cooperação win-win versus cooperação para o desenvolvimento. Ou seja, por exemplo, ela estabelece que para Angola já não se aplica o conceito de cooperação para o desenvolvimento, mas sim cooperar com um país que tem os recursos
portanto, que deve pagar por determinados serviços, por determinadas operações que são feitas a nível bilateral e que Moçambique, exatamente, devido aos seus recursos, devido ao potencial de exploração desses recursos, mais dia menos dia, também verá a cooperação para o desenvolvimento vir a ser reduzida drasticamente. Temos a missão do FMI, também dentro deste quadro das dívidas ocultas. A missão do FMI já está cá e termina o seu trabalho no dia 13 de dezembro. Não está na agenda oficialmente a questão do programa de cooperação, que seria um catalisador, um sinalizador para os outros para os outros futuros de cooperação. Fernando Lima, o que espera desta missão do FMI? Bem, eu espero que seja uma visita muito positiva para todas as partes, quer para o governo, quer para as próprias instituições de Bretton Woods e também para os doadores. Por um lado, porque Moçambique, com maior ou menor dificuldade, tem implementado algumas reformas, nomeadamente em relação às políticas monetárias. E isso, certamente, que será a matéria de análise. Não me parece que Moçambique esteja a andar tão bem em relação às matérias de natureza fiscal, portanto, de natureza orçamental, da nossa despesa e das nossas receitas. E aqui, talvez, esta é a minha suposição pessoal, o FMI pode servir de muleta, por exemplo, ao governador do Banco de Moçambique em relação, digamos, às suas queixas em relação isto no sentido de ajudar a exercer maior pressão para o lado do Ministério da Economia e Finanças. É isso? Exatamente. Ou seja, de algum modo, lendo nas entrelinhas as mensagens do governador do Banco de Moçambique, acho que ele sente que o governo, neste momento, é o grande gastador de dinheiro neste país. Há segmentos da nossa sociedade que têm o cinto bem apertado. As empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, estão claramente num colete de forças, mas ao nível do orçamento de Estado, ao nível do aparelho de Estado, há o sentimento que ainda há muita gordura e que essa gordura não tem sido cortada. Mas nós estamos nos a aproximar de um período crucial em que o próprio governo fecha muitas vezes os olhos em relação à despesa, ou seja, estamos a aproximar-nos das eleições e em período eleitoral fecha-se os olhos a muita coisa, incluindo aos gastos em combustível, para não falar de outras coisas. Portanto, aqui o FMI vai ter muitas dificuldades para dizer ao Governo que há problemas em termos de consolidação fiscal, há problemas na forma como foi preparado o orçamento para 2018. Porque as medidas que estão a ser implementadas em Moçambique só podem ter resultados mais palpáveis se eles forem combinados em termos orçamentais, em termos fiscais, em termos de política monetária, porque senão os rácios vão de novo começar a disparar. E aqui estamos a falar de quê? Das taxas de câmbio e da inflação. Mesmo assim, há sérias dúvidas, por exemplo, do milagre das nossas descidas da inflação. Portanto, se não houver outras medidas complementares, todo o esforço que está a ser feito pelo Banco de Moçambique não vai dar os resultados. Sobretudo porque o Ministério da Economia e Finanças está a andar demasiado lento nessa questão das medidas fiscais. Não só está a andar demasiado lento, como
me parece, e isto é o que me dizem muitos dos técnicos atentos à nossa realidade, está a utilizar alguns sacos azuis para manterem a economia doméstica a funcionar, nomeadamente será que o Ministério da Economia e Finanças vai ou não vai às reservas do Banco de Moçambique para as utilizar nas suas despesas correntes? Será que o Ministério da Economia e Finanças vai ou não vai, por exemplo, aos fundos que estão depositados no Banco Nacional de Investimentos? E o Banco Nacional de Investimentos é um banco que deve merecer uma atenta fiscalização, uma vez que se trata de um banco 100% estatal e, portanto, também é por aqui que pode haver muita manipulação em relação às suas próprias contas. Eu não quero cair no estereotipo que estatal sugere mau controle e privada que tem o controle correto das coisas, mas da nossa experiência do passado há esta tendência, sobretudo da promiscuidade entre as autoridades governamentais e os fundos estatais e as instituições de crédito estatais para se utilizarem indevidamente fundos. Basta olharmos para a segurança social e as várias calamidades porque passou o Instituto Nacional de Segurança Social, claramente sempre utilizado como um dos grandes sacos azuis do governo de Moçambique. Fernando Lima, ainda neste tema, até que ponto é que também a missão do FMI vai discutir a questão do aumento da dívida interna? O governador do Banco de Moçambique no passado já disse que está a atingir níveis preocupantes, mas também chegam-nos indicações, por exemplo, esta segunda-feira, no lançamento da pesquisa sobre o setor bancário, o ministro da Economia e Finanças pediu a redução da taxa de juros por parte do setor financeiro nacional, porque está a dificultar, segundo ele, o desenvolvimento da atividade empresarial. Mas, por outro lado, temos o próprio governo, o próprio Ministério da Economia a emitir leilões de bilhetes de tesouro a taxas muito altas e a taxas apetecíveis para a própria banca, que acaba desviando o dinheiro que devia ir para o setor privado e comprar os bilhetes de tesouro. Como é que acha que também o FMI pode ajudar, né, nesta questão, esta missão? Pode e deve ajudar. Quando eu digo pode e deve ajudar, é muito controverso, porque, inclusivamente, a nível nacional, há economistas que não concordam sequer com as receitas do Fundo Monetário Internacional. Portanto, estou certo que o Carlos Nuno Castelo Branco acha uma heresia a intervenção do FMI em Moçambique. Mas se o Carlos Nuno fizer as contas ao endividamento doméstico, vai certamente concordar comigo que é extremamente perigoso não só o endividamento acelerado em que estamos envolvidos desde 2016, como isto é pernicioso para toda a economia. Portanto, uma intervenção, uma chamada de atenção com pedido de medidas corretivas é extremamente importante em relação à questão da dívida doméstica. Depois, há uma série de questões que aqui foram colocadas. A tendência, a meu ver, na banca comercial é diminuição de depósitos, diminuição de crédito, aumento de crédito mal parado. Nem sequer é preciso explicar isso aos preços proibitivos que estão os juros para empréstimos. Mas porquê que os bancos comerciais hão de correr riscos a emprestar dinheiro a empresas e a indivíduos se têm
o Estado a bater à porta quase todos os dias com a emissão de bilhetes do Tesouro. Este ano os bilhetes do Tesouro já chegaram a 27%. Ora, isto para a banca comercial é um verdadeiro maná. E isto, para mim, responde pela negativa à questão que o Ministro da Economia e Finanças colocou. Não é preciso ir à Faculdade de Economia para perceber estas lógicas. Se os bilhetes do Tesouro são a 27%, como é que o banco vai emprestar dinheiro a 12%, a 13% ou 14%? Mas, se empresas como os Caminhos de Ferro, como a EDM, vão ao banco e negociam com os bancos depósitos remunerados a 22%, 24%, 25%, como é que depois, e isto significa aquele dinheiro custou tanto, como é que depois esse mesmo banco revende esse dinheiro para o crédito para nós irmos comprar carro, 15, investir na machamba ou numa pequena fábrica, quando ao banco isto custou este percentual. Portanto, nós apanhamos exatamente o crédito a 30%. Quem tem dinheiro a 30% não se pode arriscar a fazer investimentos a médio e longo prazo. Os 30%, 35% dá para o moqueirista que vai à fronteira, traz os produtos, vende os produtos na mesma semana, portanto, realiza o dinheiro mais o juro. Se a pessoa quiser construir casa, quiser fazer um pequeno empreendimento que fica 5, 6 anos a pagar ao banco, com 30% é completamente impossível uma pessoa endividar-se a essas taxas de juros, e não é o apelo do Ministro das Finanças que funciona, porque o Ministro das Finanças, antes de fazer essas declarações, sabe exatamente que é impossível o banco dar dinheiro mais barato. Fernando Lima, próxima terça-feira arranca durante 3 dias o Congresso do Movimento Democrático de Moçambique, a terceira maior força política em Moçambique, com 17 assentos no Parlamento. O que espera deste Congresso numa altura em que o partido, segundo Manuel do Araújo, passa por uma crise de crescimento? Bem, eu não sou religioso, mas acho que o melhor que podia acontecer a Davis Simango e a todo, ou seja, que o MDM clarificasse as águas, saísse fortalecido e saísse uma força capaz de estar preparado a desafiar os próximos pleitos eleitorais, nomeadamente as autárquicas no próximo ano e as eleições gerais em 2019. O MDM foi uma formação política que foi a vítima principal da polarização das eleições de 2014. Arrisca-se a ser, mais uma vez, vítima de nova polarização em 2019, uma vez que, claramente, a leitura do eleitorado é que a única força que pode opor-se à Frelimo em termos de vitória é a Renamo e não o MDM. Mas não há este voto intermédio para dar força ao MDM. Ou seja, esta lógica até agora não tem funcionado em termos eleitorais. Este é um problema de fundo. A segunda questão, que também começa a ser uma questão de fundo, é que toda uma auréola de competência, de alguma transparência, de uma alternativa em relação aos dois principais partidos, foi dissipada muito devido aos incidentes de Nampula. O edil de Nampula foi violentamente abatido, assassinado, foi-lhe tirada a vida. Há uma parte da opinião pública que pensa que eventualmente o MDM pode estar envolvido
nesta ação, e mesmo que David Simango e outros representantes deste movimento tentem dizer que não, tentem afastar esta suspeição, o que é certo é que a suspeição continua a reitar. Depois, todos os desenvolvimentos políticos posteriores à morte de Amurane, o MDM tem andado francamente mal, para não dizer que a sua atuação tem sido péssima. Dirigentes de topo do MDM, estes dirigentes menores de Nampula, têm tacitamente dado cobertura àquilo que está a acontecer, àquilo que está a acontecer em Nampula. E isto não é bom para o movimento autárquico, para a própria democracia, porque aquilo que os moçambicanos veem quase todos os dias nas câmaras de televisão é um exemplo de minoridade política, de um amadorismo atroz em relação à gestão, quer queiramos, quer não, da terceira maior cidade de Moçambique. Ou seja, temos uma parte do eleitorado de Moçambique, as pessoas que vivem na área de Nampula, que estão entregues aos desejos ou às loucuras de meia dúzia de pessoas que fazem e desfazem à revelia daquilo que é a lei, à revelia daquilo que são... E depois temos este novo edil interino a voltar a repetir os mesmos erros do anterior. Exatamente, por isso é que eu digo, o desvario é total em Nampula. E não é pelo facto de um substituto ter saneado 10 vereadores e o outro só ter saneado 5, que a asneira não esteja lá. Ou seja, a sensação que existe é que o interesse do município, o interesse e o respeito pelos municípios são coisas menores. Aquilo que interessa é estar à frente do município, é estar em frente de escritórios, de viaturas, de poder, de ostentação. Isso é que são as coisas importantes, porque até agora, em todos estes pronunciamentos que tenho ouvido, nunca ouvi um pronunciamento de fundo sobre as preocupações em relação ao município e aos municípios. É sempre as lutas pelo poder, as lutas entre as diferentes forças políticas, as confrontações com a Procuradoria, com os tribunais, com o próprio Ministério da Administração Estatal. E nesta confrontação, neste desfilar de ignorância, de buçalismo, de incompetência, de incapacidade política, a maior vítima e quem vai pagar claramente esta fatura, no meu entender, vai ser o MDM. E até o Venâncio Mondlane, um membro importante do partido, já se pronunciou em termos mais veementes contra esta atitude. Não, esse é outro problema, porque no decorrer destas questões, depois vem sempre ao de cima algumas fissuras, porque passa o MDM, que é um partido diferente, no sentido que é um partido que não tem necessariamente que ter uma voz única e estar apenas alinhado à voz de comando de David Simango. Em última análise, até é positivo que ouçamos o Luís Boavida, o Geraldo de Carvalho, o Manuel de Araújo, o Venâncio Mondlane, para só falar destes aqui, portanto, que haja várias vozes no mesmo partido, mas numa situação de crise, isto passa do positivo para, digamos, um estágio de interrogação. Ou seja, em última análise, reflete o desconforto que algumas pessoas na direção deste partido sentem com o que se está a passar em Nampula, e isto não é bom para a imagem do MDM. Uma dessas várias vozes é Silvério Ronguane, o deputado do MDM no Parlamento moçambicano e antigo,
e foi candidato derrotado nas últimas eleições autárquicas, mas foi com números muito importantes. Silvério Lungwane diz que David Simango é candidato natural para a liderança do partido para as presidenciais de 2019. Não espera que no Congresso possa se questionar a liderança do próprio David, sobretudo, já falamos da gestão do Casa Morano, a excessiva familiarização do partido e a excessiva beiralização do partido MDM. Bem, eu penso que esses dois elementos fazem parte do ADN do MDM e vai ser muito difícil afastar isso digamos, da herança histórica do MDM. De qualquer forma, e a própria construção do MDM poderia mostrar outras facetas muito genuínas dentro do MDM, nomeadamente haver também uma implantação zamesiana do MDM, uma implantação nampulense do MDM, para não dizer outros, por exemplo, aqui na área do Grande Maputo, o MDM tem uma grande faixa de simpatia, sobretudo junto das camadas mais jovens. Isto não deixa de ser positivo, que determinadas figuras de cartaz, figuras que inclusivamente conseguiram implantar-se pela força do voto e a esse nível terem também força dentro do partido. Isto não é negativo, é positivo. Mas todas estas experiências não, no meu entender, não conseguem suplantar a influência de David Simango na direção do partido, o epicentro do MDM em relação a Sofala e em relação à Beira, que, no meu ver, é muito mais do que o simples facto de ser um partido regional, por exemplo, se atendermos ao potencial e à tradição de contestação que sempre houve na província de Sofala em relação aos poderes constituídos. Venâncio Mondlane defende uma coligação com a Renamo para fazer frente à Frelimo. Acha que esta é uma ideia a colher dentro do Congresso do MDM? Aliás, outros extraparlamentares, sobretudo, já se pronunciaram há alguns meses. Jacob Sebino, por exemplo, dizia que devia haver um candidato presidencial da oposição, neste caso Afonso da Gama, toda a oposição em volta do Afonso da Gama, e cada um nas legislativas concorreria sozinho. Eu penso que é uma proposta muito válida. É uma proposta que num país democrático normal deveria ser considerada, uma vez que as coligações são questões normais em política. Agora, em Moçambique há coisas que fogem ao esquema da normalidade, do pensamento lógico, se eventualmente e inclusivamente existe lógica em política, ou seja, o MDM, em relação ao MDM, em relação à Renamo, carrega consigo, digamos, o pecado fundamental, quase tipo Adão e Eva para aqueles que seguem a Bíblia e o catolicismo. Portanto, o MDM é qualquer coisa que saiu do ventre para muitos da Renamo. Logo, há claramente uma grande desconfiança e uma grande sobranceria, muitas vezes, quando se encara este partido. Mas claramente, e isto os especialistas em eleições e em sistemas eleitorais claramente poderão demonstrar, a construção de uma alternativa de poder em relação ao partido maioritário só pode acontecer com uma aliança de oposição. E as fraturas na oposição, por
por oposição àquilo que disse antes, só favorecem esse mesmo partido maioritário. Mas eu tenho sérias dúvidas se alguma vez, ou pelo menos nos tempos mais próximos, o MDM e a RENAM se poderão coligar. Maria Moreno, que já foi chefe da bancada da RENAM, foi uma das estrelas no Parlamento moçambicano, parece que vai deixar ou vai ser expulsa no Congresso, neste Congresso do MDM, aliou-se a Morano. Fernando Lima, estamos a perder Maria Moreno ou pode eventualmente ressurgir num eventual movimento a Morano em Nampula? Tenho algumas dúvidas sobre o futuro político de Maria Moreno. Ela, por exemplo, já foi candidata 2 vezes em Coamba com resultados que é um centro natural da sua família e teve resultados muito baixos. A sua prestação enquanto vereadora de Amorante, segundo as pessoas que trabalham no município de Nampula, aparentemente tem sido excelente. E isto prova que muitas vezes uma pessoa pode ser um mau político, mas é um bom executor, um bom administrador. Portanto, eu tenho dúvidas pelo percurso de Maria Moreno, tenho dúvidas se não chegou ao fim a sua carreira política, mas também não tenho dúvidas que ela é uma excelente pessoa, para não usar a palavra quadro, para qualquer força política ou executivo que, portanto, tiver os seus serviços, porque este mandato no município de Nampula provou exatamente isto, e como aqui foi referido, como complemento à sua carreira no Parlamento enquanto chefe da bancada parlamentar da RENAM. Vê Manuel de Araújo a avançar no movimento Quilimane, caso seja afastado das candidaturas municipais de 2018? Acha isso possível? Eventualmente, Manuel de Araújo é um jovem ambicioso, e digo isto com todo o ênfase de positivo que isto pode ter. Não é uma pessoa que aceita ficar em segundo plano. Portanto, a tendência natural de Manuel de Araújo é estar na ribalta, quer a reboque de um partido onde ele não é o líder, ou de um outro partido onde ele pode ser exatamente o epicentro. Há muito que se fala se a Zambésia não pode ter um seu próprio partido, mas com todo o debate sobre os governadores eleitos, este fenómeno vai abrir a porta, eventualmente, para o desenvolvimento de partidos regionais. Ora, Manuel Araújo seria um candidato natural a um partido regional com implantação zambesiana e, por exemplo, ser um candidato natural a governador da província da Zambésia, com o apoio do MDM, com o apoio da RENAM ou com o apoio de um novo movimento que ele próprio se encarregaria de formar. Fernando Lima, vamos a um outro tema. Banco Central investiga antigos dirigentes do MOSA. Aparentemente, quando todos já olhávamos para o caso o MOSA como já a terminar encerrado depois da Coanha ter entrado, depois também do Banco de Moçambique, primeiro o Banco de Moçambique intervencionou e depois terminou com o processo da Coanha. Temos indicações de que
o Banco de Moçambique está a investigar os órgãos sociais do MOSA antes da intervenção. Fernando Lima, há espaço em toda esta operação para que dirigentes, estes antigos dirigentes, venham a ser acusados de gestão pouco criteriosa? Eu não afastaria essa hipótese, mas não tendo como base a atual investigação do Banco de Moçambique. Eu acho que, pelos dados de que disponho, o atual processo de contravenção é claramente um fait-divers. Não tive a oportunidade de ler as cartas, de ver a própria construção da argumentação do Banco de Moçambique, e não me parece que seja algo de particularmente sério em relação à antiga direção do MOSA Banco. Eu veria esta ação do Banco de Moçambique como parte de uma conjuntura que não é de todo completamente pacífica em relação ao Banco de Moçambique e em relação, sobretudo, ao seu governador. O governador do Banco de Moçambique, que não é uma pessoa versada em leis e que não é propriamente também um experiente quadro político, falou com grande sobranceria em relação a aspectos legais e a aspectos formais administrativos ao processo como decorreu a intervenção do Banco de Moçambique no MOSA, sobretudo esta solução arranjada para a intervenção do Fundo de Pensões. Isto permitiu que a Comissão de Ética e que a própria Procuradoria da República possa investigar o que de facto esteja a acontecer ou o que de facto aconteceu neste processo todo. Logo, a intervenção ou a tentativa de intervenção do Banco de Moçambique em relação aos dirigentes, aos antigos dirigentes do MOSA Banco, pode ser uma manobra de diversão para dizer nós tivemos que atuar daquela forma, tivemos que atuar com aquela ligeireza ou com aquela rapidez, porque havia ali situações gravosas, extremamente complicadas, e nós fomos forçados a intervir para não deixar colapsar o sistema, porque foi inclusivamente este um dos cenários que se construiu em torno da intervenção no MOSA Banco. Mas continuo, e para já, perante aquilo que conheço dos documentos disponíveis, acho que isto é um fait-divers. E, Fernando Lima, isto acontece numa altura em que há indicações de que a Rise Invest estará em negociações com o Banco de Moçambique, tendo em vista a eventual aquisição de parte da posição da Cuanha, e que isso também pode vir a responder às pressões de certos setores que defendiam que a Cuanha, que detém agora 84,6% do capital do banco, deverá vender parte do seu capital para diversificar também um pouco o risco. Estas perturbações dessas investigações não vão afastar esses potenciais interessados, tanto em comprar a parte da Moçambique Capitais na Cuanha, a parte do novo banco, e a parte da Moçambique Capitais no MOSA, a parte do Cuanha ou a parte do novo banco. Caso a Moçambique Capitais também não tenha capital, dinheiro para acompanhar este aumento de capital que está lá. Começando pelo fim, eu acho que o MOSA Banco continua a ser uma instituição apetecível e uma instituição que se recomenda em termos de operação de aquisição. Claro que há ali umas gorduras que era preciso cortar, é preciso ajustar. Fala-se, por exemplo, em excesso de balcões, fala-se em excesso de massa salarial, de remunerações
principescas aos administradores e diretores do Mosa Banco, mas isso são, eu diria, aspectos que qualquer gestor melhor avisado fará na intervenção num banco para o ajustar aos desafios de conjuntura. Agora, a questão de fundo é que é de todo o interesse do Banco de Moçambique, do Fundo de Pensões do Banco de Moçambique, partilhar o risco da gestão deste banco com outra instituição financeira e, sobretudo, quando essa instituição financeira tem músculo em termos de know-how de gestão e também em termos de injeção de dinheiro fresco, porque diminui drasticamente a exposição do atual capital às situações do mercado moçambicano. Ora, o fundo Arise tem por detrás quem? A Norfund, que é o fundo norueguês que tem atrás o petróleo da Noruega. O Rabobank da Holanda, que é um banco extremamente prestigiado na Europa, e o FMO, que é outro banco holandês também de sólida reputação. Portanto, é um fundo, por outro lado, que já comprou vários bancos no continente africano e as suas operações, até ver, têm tido sucesso em termos de gestão desses ativos financeiros. Portanto, isso seria benéfico para a situação que o Mosa Banco está a enfrentar e, por outro lado, também afastaria muita da pressão que existe, sobretudo ao nível de bastidores, sobre o Banco de Moçambique em relação à natureza da operação que foi feita em relação à transformação do Mosa. Inclusivamente, se a gestão, e tanto quanto sei, é isto que o Fundo Arise gostaria de ter. Gostaria de assegurar e controlar a gestão do Mosa Banco, e eles acham que o Mosa tem a dimensão para se afirmar no mercado moçambicano como um dos grandes bancos do sistema financeiro moçambicano. Isto, por exemplo, permitiria mexer na atual direção do Mosa, logo afastar muitas das interrogações que se colocam em relação à direção, não em termos de competência, mas exatamente em relação ao formalismo, como se processou a nomeação dos atuais gestores do Mosa Banco. A Rise já está neste momento no Banco Terra, está também no Socremo, uma eventual entrada no Mosa. Isso não poderia possibilitar uma fusão dos três bancos e tornar um banco mais sólido, mais forte e atingir os objetivos do Banco Central e também do FMI, de que é preciso reduzir um pouco os bancos em Moçambique? Bem, isto para muitos setores seria ouro sobre azul, ou seja, avançar-se numa solução que há 2 anos que anda no ar, ou seja, reduzir o número de instituições financeiras no país, consolidar mais, ou seja, fazer emergir instituições financeiras mais sólidas, mais musculadas. Portanto, claramente, se o Arise avançasse para o Mosa, o Banco Terra e o Socremo teriam seriam atores menores e seriam, digamos, arrastados nesta operação principal. De qualquer forma, aqui é preciso também olhar para uma outra entidade que poderá estar ou não de acordo com toda esta engenharia financeira, que é
o Montepio de Portugal, que é acionista do Banco Terra, e o Montepio de Portugal, digamos que passa por alguma turbulência, não aqui em Moçambique, mas em Portugal. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou Francisco Carmona, a parte técnica esteve a cargo de André dos Santos. Nos vemos de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.